E nesta semana, a matéria de capa da edição 229 da Revista Oeste, assinada por Carlo Cauti. Com o título Os Refugiados do 8 de Janeiro, o texto mostra que o consórcio Lula-STF volta a manchar a história nacional ao obrigar centenas de brasileiros a deixarem sua pátria. E todas as sextas-feiras nós lemos um trecho da reportagem de capa da edição da nossa revista digital, mas hoje nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos exibir uma reportagem também feita por Carlo Cauti em vídeo sobre o caso dos refugiados do 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro de 2023, mais de 1.000 pessoas foram presas por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria e condenou o primeiro réu dos atos do 8 de janeiro. A maioria delas passaram meses nas prisões da Papuda e da Colmeia, sem sequer ter uma acusação formal apresentada. Colocados em liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica, esses brasileiros viram suas vidas desmoronar, seus trabalhos perdidos, seus negócios ruindo. Muitos foram condenados a 17 anos de prisão, uma pena muito mais elevada do que a de outros crimes comuns, em processos viciados por ilegalidades e abusos. Por exemplo, não tendo direito a ampla defesa, acesso às provas ou recursos a cortes superiores. A perspectiva era voltar na prisão em breve, e muitos preferiram deixar o Brasil e pediram asilo na Argentina, se tornando os primeiros exilados políticos brasileiros em 45 anos, desde o fim da ditadura militar. Eu não planejei vir para a Argentina. Eu só planejei tirar a tornozeleira. Eu cortei a tornozeleira, o pessoal do Secop me ligou, né? E falou assim, onde você está? Eu falei assim, no mesmo lugar, na mesma rotina de 1 ano e meio atrás. Então você sabe onde que eu estou. Daí pensei para a Argentina. E aí, chegando aqui na Argentina, cheguei na rodoviária, sentei no banco e comecei a pesquisar para onde que eu iria. E pensar, e pedir a Deus um caminho para eu poder fazer, porque cheguei aqui sem um contato de uma única pessoa. Eu vim para a Argentina em busca da minha liberdade, para eu retornar a ter minha vida e ter minha liberdade, minha integridade física, moral e emocional. Então, o fato do Milei estar aqui poderia ser qualquer outro que defendesse aquilo que eu penso. O primeiro passo para os brasileiros que chegam na Argentina é o pedido de asilo. Eles vão até uma sede da Direção Nacional das Migrações, escrevem uma carta relatando o que aconteceu no Brasil e realizam uma entrevista com um funcionário local. A lei argentina prevê que, em casos graves, os requerentes asilo recebam imediatamente o asilo político provisório, a chamada precária. Todos os brasileiros que pediram asilo na Argentina já obtiveram esse documento por parte das autoridades locais. Em alguns casos, os funcionários argentinos chegaram a chorar ouvindo as histórias relatadas pelos brasileiros. Com esse documento na mão, os exilados políticos têm o direito de permanecer em território argentino, de poder trabalhar, estudar e usar os serviços públicos. E, o que é mais importante para eles, de não serem deportados. A precária garante total sigilo. Sequer o país de origem é informado da presença dessas pessoas e muito menos de seus nomes ou endereços. Ter a precária, todavia, é somente o primeiro passo. As reais dificuldades estão apenas começando. A maioria dos brasileiros vive em condições extremamente difíceis na Argentina.
sem trabalho, sem dinheiro, já que suas contas no Brasil estão bloqueadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes, eles vivem em casas sem estruturas mínimas. Na maioria das vezes, em vilas misérias, como são chamadas as favelas argentinas. É a falta de dinheiro para poder se manter. Que não acha serviço, tá difícil arrumar emprego, porque sem o documento a gente não consegue, não pode trabalhar. E tá cada dia mais difícil. Visitamos uma dessas casas, localizada em uma vila miséria de La Plata, a cerca de 1h30 de Buenos Aires. Aqui, em 40 metros quadrados, moram 7 brasileiros, dormindo no chão, em um local com paredes mofadas, esgoto ao céu aberto, sem móveis e sem aquecimento. Em uma cidade onde a temperatura chega a menos 2 graus. Alguns brasileiros acabaram morando nas ruas das cidades argentinas ou em abrigos públicos para sem-teto. Um grupo de exilados, tomados pelo desespero, decidiu morar em uma casa em construção, onde sequer havia banheiro. E por semanas foram obrigados a fazer suas necessidades fisiológicas em marmitas de alumínio ou em sacos de plásticos, que depois eram descartados. Além disso, há casos de idosos ou de pessoas com doenças que não conseguem obter os cuidados adequados, como é o caso da Marileide, refugiada na Argentina há meses. Na minha sinceridade, as pessoas têm que se levantar sem medo, porque isso aconteceu com a gente, mas eu acredito que vai acontecer com todos lá no Brasil se não abrirem os olhos, porque a verdade, ela tem que ser dita e a lei, a Constituição, pelo pouco que eu sei, ela tem que ser executada. Aonde estão as câmeras desse dia 8? Onde que elas foram parar? Nossos celulares que não voltou para nossas mãos até hoje. Como fica? Eu que tive um câncer de mama, que tenho esse problema do braço que eu não posso fazer nada com ele, porque senão eu não seria aposentada há 20 anos. Como que eu estaria ali quebrando alguma coisa lá dentro? Então a verdade tem que vir. Tanto é que eu tenho alopécia. Eu estou há 20 anos assim. Quer mais a verdade da onde? Da onde a gente vai tirar ela? Eu acho que eu sou uma das verdades nua e crua do nosso país. A maioria dessas pessoas eram empresários, profissionais liberais, trabalhadores autônomos. Parte do Brasil produtivo que simplesmente foi obrigado a parar de gerar riqueza e fugir para outro país, onde estão tendo uma vida miserável. É que eu tô longe do meu país, né? Não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. Eu sou brasileiro, eu amo o Brasil. Então isso tem pesado muito. Eu ter que estar fora do país que eu amo, sendo acusado de algo que eu não fiz, tendo que fugir da justiça, uma coisa inconcebível para mim, meu pensamento, isso tem pesado muito. Eu nunca me imaginei numa situação dessa, um foragido. Eu sempre trabalhei. Isso tem pesado muito. Você pensou um dia em voltar para o Brasil ou você acha? Sim, é o lugar que eu amo. É minha casa, é o Brasil. Quero voltar lá para o meu Pantanal, para minha terra. O maior perrengue hoje é que eu tenho 4 filhos. E desde quando eu fiquei foragido, mesmo no Brasil, eu sempre mandei pensão para sustentar meus filhos. E hoje, se eu comer ou não me importa tanto. Mas minha maior dificuldade é não poder ajudar meus filhos mais. Eu queria voltar para casa logo. A minha vida normal. Porque esse homem tá tirando tudo de nós. Todos, todavia, têm uma esperança de poder, um dia, voltar ao Brasil. Olha,
Parabéns, Carlo Cauty, muito boa noite pela reportagem. Muita gente aqui no chat se manifestando. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas primeiro deixa eu dar as boas-vindas à nossa diretora de redação, Branca Nunes, todas as sextas-feiras aqui conosco. Boa noite, Branca, seja bem-vinda. Acho que antes de trazer os destaques, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse trabalho, né? Eu acho que essa reportagem que a gente acabou de ver aqui do Carlo Cauty, ela complementa muito a reportagem de capa que nós publicamos hoje na Revista Oeste, né, Branca? Vários depoimentos muito emocionantes, denunciando a condição degradante desses cerca de 400 brasileiros que vivem refugiados na Argentina, né, Cauty? Boa noite, Branca. Boa noite, Paula, Cauty, Piotto, Ana, Alexandre. Boa noite a você que nos acompanha. Assistindo esse documentário, dá para entender o que o Cauty disse assim que ele voltou, né, desses 5 dias na Argentina, que ele falou: agora eu vou precisar de um psicólogo para superar tudo o que eu vi. E quando a gente assiste esse documentário, quando a gente lê a reportagem do Cauty, a gente entende a frase, né, que ele falou. Tá emocionante, viu? Você tem mais de 4 horas de depoimentos, né, Cauty? Você passou uma semana lá na Argentina. Conta pra gente o que mais te chamou a atenção quando você chegou lá. Inclusive, você contou que viu pessoas morando na rua, brasileiros também. Pois é, Paula. Eu vi brasileiros vivendo em condições miseráveis, vivendo, de fato, sendo torturados fora do Brasil. Muito boa noite, Paula. Boa noite, Branca. Boa noite, Piotto, Ana, a mestra Alexandre e ao nosso público. Eu vi mais de 400 brasileiros que hoje estão na Argentina. Conversei com mais de 60 deles. Alguns aceitaram dar depoimentos mostrando o rosto, porque eles decidiram que chegou o momento que o Brasil soubesse o que está acontecendo com eles na Argentina há meses. São pessoas normais. São pessoas que no Brasil eram pequenos empresários, profissionais liberais, há pessoas de todos os âmbitos sociais, pessoas com melhores condições, pessoas que tinham trabalhos mais humildes. Nenhuma delas me pareceu um perigoso, violento, terrorista ou alguém que tivesse a capacidade de cometer algum ato violento. Há pessoas com filhos menores de idade. Há o caso de pessoas que têm filhos de 2 anos e que passaram 7 meses presos e estão 5 meses na Argentina, ou seja, passaram mais tempo fora, longe dos seus filhos, do que junto com eles. Todas essas pessoas têm contas correntes bloqueadas no Brasil, não conseguem receber dinheiro sequer de familiares, porque senão os familiares também seriam presos por ajudar fugitivos. Então eles estão passando fome na Argentina, estão literalmente passando fome, estão passando frio, porque quando eu estava lá, as temperaturas em La Plata, em Buenos Aires, chegaram a graus negativos e não havia aquecimento nessas casas. Estão morando em favelas na Argentina, nas chamadas Vila Misérias na Argentina, com casas absolutamente inadequadas. Há pessoas morando na rua, brasileiros que eu vi morando na rua, que não sabiam onde ir, porque eles chegam na rodoviária de Buenos Aires com 100, 200 reais no bolso, depois de ter gastado quase tudo na viagem, que durou muitas vezes dias. Há casos de brasileiros que foram para a Argentina de bicicleta por desespero, demoraram 28 dias para chegar lá. Chegam na rodoviária de Buenos Aires e não sabem o que fazer, não falam a língua, nunca foram para a Argentina, às vezes nunca foram para o exterior, e acabam morando na rua. Acabam sendo vítimas também de violências por parte de criminais locais. Alguns brasileiros acabam sendo utilizados como mão de obra semi-escrava. Tem pessoas que estão tentando arrumar emprego, fazer qualquer coisa, estão trabalhando como servente de pedreiro, ganhando 10 mil pesos por dia, quando uma refeição custa 15 mil pesos. Então estão literalmente passando fome. E muitas pessoas não têm acesso a curas médicas adequadas pela própria situação da Argentina, que é um país em crise. Mesmo eles podendo acessar ao serviço público, a Argentina não consegue fornecer, por exemplo, para Marileude, serviços para os seus próprios cidadãos, imagine para os estrangeiros. Então tem gente que está morrendo na Argentina. E quando começaram a morrer brasileiros, exilados políticos na Argentina, o sangue dessas pessoas vai cair nas mãos de quem? Assim como o sangue do Clesão, que morreu na Papuda, e somente após a morte dele, muitos brasileiros que eu encontrei lá puderam sair e foram liberados. Então, esse é o ponto fundamental. Tem brasileiros que estão sofrendo num país vizinho, e terminando, Paula, um país vizinho que deu para eles asilo político.
Esse é o ponto mais grave. O país vizinho que reconheceu que essas pessoas estão sendo perseguidas no Brasil, estão recebendo no Brasil um tratamento inumano e degradante, não estão tendo suas prerrogativas legais garantidas e respeitadas com processos arbitrários. Então, quando um brasileiro chega no Departamento de Imigrações de Buenos Aires e pede asilo político, ele é imediatamente atendido e sai de lá algumas horas depois, já com asilo político provisório. O Brasil não é informado que essa pessoa está lá, pela lei argentina e pelas convenções internacionais, da quais o Brasil também faz parte, e essa pessoa pode permanecer na Argentina o tempo que ela quiser. Ou seja, esse documento é a prova física de que outros países estão reconhecendo aquilo que a gente fala aqui há meses, que no Brasil não existe mais um Estado democrático de direito, que estão tendo abusos por parte da Corte Suprema e de outras cortes também, e que esses abusos são intoleráveis em outros regimes democráticos. É isso que eu vi, além de outras coisas. Temos 4 horas e meia de gravado. No total, falamos com dezenas de pessoas. Algumas preferiram não mostrar o rosto, né, compreensivelmente. Há pessoas idosas, Paula. Encontrei pessoas de 75 anos condenadas a 17 anos de prisão. Nunca entraram numa delegacia na vida. Nunca elas tinham sido condenadas a nada. E se elas voltarem ao Brasil, vão morrer na prisão. Esse é o drama de centenas de brasileiros que estão na Argentina hoje e que receberam asilo político pelo governo argentino. Deixa eu aproveitar a presença do Alexandre Garcia aqui nessa sexta-feira. Alexandre, muito boa noite, seja bem-vindo. Alexandre, eu quero ouvi-lo aí sobre esse documentário, um mini-doc que nós apresentamos, essa reportagem do Carlo Cauti, que passou praticamente uma semana na Argentina coletando esses depoimentos de vários, dezenas aí de brasileiros que estão vivendo na miséria na Argentina, fugindo aí de uma perseguição, da falta do devido processo legal, das arbitrariedades da justiça, e o Brasil vivendo um momento em que hoje, mais uma vez, temos presos políticos, Alexandre, no Brasil? Paula, boa noite. Eu estou comovido aqui, emocionado. Cumprimento todos os meus companheiros aí, em especial o Carlo Cauti, que fez um excelente trabalho em pouco tempo na Argentina, onde trabalhei por 3 anos. Eu conheço a situação lá das Villa Miséria. É uma coisa terrível. Eles são párias, na verdade, são párias esses brasileiros. E pelo reconhecimento do governo argentino e de outros governos, Paraguai, né, lugares onde brasileiros estão, o Brasil tem refugiados políticos no exterior, tem brasileiros refugiados políticos. Isso é uma vergonha, é uma mancha para a bandeira brasileira. É uma mancha. Eu lembro, na minha idade a gente testemunhou muita coisa. Eu lembro dos banidos do Brasil, dos exilados brasileiros que foram para Argélia, que foram para Paris, que foram para os países nórdicos, que foram para o México, né, e que aqui sequestravam, assaltavam bancos, jogavam bombas, mataram, né, e foram todos anistiados e voltaram. Mas não passaram essas dificuldades no exterior, porque eram atendidos logo por entidades de esquerda, né, que os recebia nos primeiros dias, depois logo conseguiam atividade, conseguiam emprego. Né? O Gabeira conta a vida dele lá fora, né, das dificuldades e também os sucessos, as vitórias. E nós aqui temos hoje, eu escrevi o meu artigo dessa semana para a Revista Oeste, sobre esse olhar que a gente tem para a Venezuela, e, na verdade, a gente está olhando para si próprio. A gente olha aquela que eu chamei de vitrina na Venezuela para buscar soluções para o Brasil, já que os problemas são semelhantes, e essa vitrina também nos reflete a nossa cara. Né? Aí somos nós também. A Venezuela exportou refugiados políticos para cá, e nós exportamos refugiados políticos também. O Carlos fala aí em 400, é muita gente, né? Muita gente passando sérias dificuldades, e não é gente que entrou armada de fuzil, ou de bombas, ou de granadas para invadir prédios. Fizeram uma manifestação, provocaram um tumulto, né? Muita gente estragou patrimônio público, né? Mas punição de 15 anos, 17 anos, como se fossem homicidas, né?
há um exagero muito grande, além de que todo mundo sabe que não é o devido processo legal, o que é vedado pela Constituição. Está lá no artigo 5º da Constituição. Tem que ser o devido processo legal no devido com o juiz natural, né? E não é, todo mundo sabe. Essas pessoas aí não têm a projeção que tiveram os nossos terroristas, assaltantes de bancos, sequestradores do período militar, né? Não tem. Então lá, coitados mesmo na acepção do termo, né? Largaram seus empregos, teriam que sustentar a família. Eu imagino a tragédia por que estão passando, né? Em busca de, pelo menos, a liberdade, já que o direito de defesa e o devido processo legal não estão sendo cumpridos, e agora o mundo todo fica sabendo, né? Essa reportagem aí do Carlo Cauti me surpreendeu, eu não sabia que era tanta gente, né? Me surpreendeu, mas e também me chocou muito, e também me envergonhou bastante do meu país, né? Porque eu nasci e fui criado em obediência às leis e à Constituição brasileira. A Constituição é um livro sagrado para mim. Isso me choca muito. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, também quero te ouvir, mas deixa eu só alertar para quem está chegando agora, aqui em Oeste Sem Filtro, nós abrimos o programa destacando a reportagem de capa de Carlo Cauti desta edição sobre os refugiados brasileiros na Argentina do 8 de janeiro, e na sequência nós exibimos uma reportagem de quase 10 minutos em que o Cauti relata e traz aí relatos de brasileiros vivendo em condições miseráveis na Argentina. Então você que está chegando agora, se quiser depois voltar, vale a pena acompanhar essa reportagem do início ao fim e inclusive repassar, transmitir para outras pessoas, porque essa reportagem precisa ser divulgada, os brasileiros precisam saber o que está acontecendo com essa cerca aí de 400 pessoas. O Cauti acabou de me dizer que enquanto ele esteve lá nesses 5 dias, Ana, cerca de 20 brasileiros chegaram. Só nesses 5 dias, né, mais 20 brasileiros chegaram. Quer dizer, é uma condição que continua a acontecer, vários brasileiros aí migrando para a Argentina, e é algo que a gente precisa acompanhar muito de perto. Boa noite, Ana. Quero ouvi-la aí sobre esses depoimentos desses brasileiros vivendo aí no nosso país vizinho. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite à nossa querida audiência, a vocês aí em São Paulo. Boa noite, mestre Alexandre e Cauti. Muito boa noite. Meu boa noite especial hoje vai para você, porque o Brasil, não apenas o Brasil, mas o mundo precisa ver isso. Eu já pedi para colocar legendas nessa brilhante matéria que você trouxe, Cauti, legendas em inglês, porque isso precisa chegar aqui até os congressistas americanos, não que eles possam fazer alguma coisa, eles jamais vão interferir na nossa soberania, mas o mundo precisa saber o que está acontecendo no Brasil. E, de uma certa maneira, isso é até um desdobramento dos Twitter Files, né? A censura, a opressão virtual, a censura às plataformas digitais, ao debate público. Isso, na verdade, precede essas cenas terríveis que você traz, né, Cauti? Porque nós estamos falando de pessoas inocentes e de pessoas que, mesmo se elas não fossem inocentes, como o Alexandre trouxe, elas não tiveram o respeito ao devido processo legal. São pessoas que estão sendo condenadas, daqui a pouco nós vamos falar do caso do Felipe Martins. Felipe Martins que provou a sua inocência, que foi solto hoje, ou vai ser solto hoje, mas que continua com restrições. São situações e cenários devastadores para o Brasil, enquanto nós falamos todos os dias da Venezuela, de uma eleição que não foi transparente, de fraudes, mas muito além disso, de cidadãos que estão sofrendo com as garras da censura, com as garras da opressão, com as garras da falta de respeito à Constituição, ao devido processo legal, opositores políticos sendo presos,
sequestrados. Então, qual a diferença hoje dessa reportagem que o Cauty trouxe, brilhantemente fez e trouxe para a gente hoje, sobre brasileiros com a Venezuela? Qual a diferença do Brasil para a Venezuela? Uma coisa ou outra? A Venezuela, a grande diferença que eu vejo hoje, Paula e amigos, é que a Venezuela, o mundo hoje é uma ditadura, com todas as letras. E no Brasil, é uma ditadura velada. É uma ditadura, é uma democracia relativa. É uma democracia fantasiada de democracia. Porque nós normalizamos, primeiro, para voltarmos em 2021, 2022, nós normalizamos a soltura de um condenado, de um corrupto, que foi condenado em 3 instâncias. Não, mas nós normalizamos, está tudo bem, a democracia está funcionando. Depois, nós normalizamos a censura no meio de uma corrida presidencial. Nós fomos proibidos de debater, de questionar, de indagar, de conversar, de defender a Constituição, de defender o artigo 37, contagem pública de votos sob escrutínio público. Virou crime hediondo. Saiu de direito do cidadão brasileiro para crime hediondo defender o artigo 37. Depois nós vimos as pessoas tentando colocar Jair Bolsonaro e o condenado Lula no mesmo balaio. Vamos normalizar isso também. Porque dentro dessa falsa normalização, muitos conservadores, liberais, normalizaram isso aí que nós estamos vendo, que o Cauty trouxe da Argentina. Porque até então era a prisão do bolsonarista Daniel Silveira, a prisão do bolsonarista Felipe Martins, a prisão do bolsonarista A, bolsonarista B, como se bolsonarista fosse bandido, corrupto. E aí nós chegamos até a ouvir em alguns perfis de redes sociais os exilados da Disney, porque, né, Rodrigo Constantino perdeu o passaporte, é um bolsonarista exilado da Disney. Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, todos caçados com um alvo nas costas. Guilherme Fiuza. E isso aí é exatamente o final de uma história trágica para o Brasil. Eu espero de verdade que aquilo que o mestre Augusto sempre fala aqui aconteça. Todas as pessoas que alimentaram esse monstro dessa insanidade jurídica que toma conta do Brasil, que elas paguem na justiça e que essas pessoas elas consigam pelo menos recuperar um pouco da dignidade, porque esse tempo não volta, nunca mais para essas pessoas. As vidas dessas pessoas estão transformadas para sempre. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, um outro ponto que inclusive o Cauty destaca na reportagem de capa dessa edição, que os brasileiros temem, além de deixarem as suas famílias viverem em situação degradante na Argentina, é a multa, né, de 30 milhões de reais, que nós até comentamos aqui ontem, que foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Mais um fator de preocupação, além da condenação, claro, a perda da liberdade, ainda tem uma multa que lhes foi imposta. Inclusive, a AGU impôs multa para 5 condenados de 56 milhões de reais, 26 milhões em relação a danos ao patrimônio e 30 milhões de danos morais, que foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é uma bola de neve, né? Uma tristeza sem fim dessas pessoas. Boa noite, Paula, Branca, Alexandre, Ana, Cauty, especial para você. Parabéns pela reportagem. Eu vou fazer aqui uma menção e parece uma coisa pouco importante, mas não é. Se as entidades que fazem prêmios de jornalismo ainda zelam pelo jornalismo, isso há de ser considerado. Não pelo prêmio, que isso obviamente chegaria até você e a Revista Oeste. Não. É pelo alerta que a reportagem mostra, que é a essência de um prêmio de jornalismo, mostrar algo que realmente a sociedade precisa saber. Bom, mas esse é um ponto. A questão do valor da multa
é que a AGU está pedindo isso baseado no julgamento do Supremo com pessoas que não deveriam ter sido julgadas lá. Bom, então é uma bola de neve de arbitrariedades e ilegalidades, e agora a AGU simplesmente faz de conta que não, aquele era o foro adequado para essas pessoas serem julgadas. A gente viu na reportagem ali, e o que chama a atenção é porque tão pouca gente num Brasil, abre aspas, livre, e tão pouca gente num Brasil, abre aspas, democrático, e tão pouca gente na imprensa, num país com imprensa livre, abre aspas também, tão pouca gente como aqui na Revista Oeste e muitos outros poucos, ou muito poucos outros, né, para se dizer melhor, está falando sobre esse assunto. Porque eu posso garantir que, à exceção dos que eram, digamos, preguiçosos e maus alunos, só sobraram os hipócritas que negam a história da ditadura e dos exilados e agora não veem a semelhança clara que está acontecendo agora. Nós estamos falando de presos políticos, de um país que foi beneficiado numa decisão da anistia lá atrás, eu estou falando da anistia de 1979, e que, sejamos justos, logo depois da anistia, e foi uma anistia ampla, geral e restrita, foi o entendimento à época que seria este o formato melhor, a forma melhor de se aplicar a anistia no país. O país só cresceu, política e economicamente. Basta ver que tivemos eleições diretas naquela década seguinte, de 80. Um pouco antes, a Constituição de 1988, esta que está sendo rasgada agora, quando essas pessoas não têm o devido processo legal. E depois tivemos a melhora econômica com o Plano Real nos anos 90. Logo depois, veja só, uma Constituição em 88, uma eleição direta em 89, um plano que resolveu o problema da economia brasileira em 1994, para ser preciso, né? A anistia tinha sido em 79. Agora nós temos brasileiros presos políticos, exilados políticos, que não conseguem exercer o mínimo de cidadania porque o país que é delas lhes nega apenas o que a Constituição garante. Não estão pedindo privilégio nenhum. A Ana fala do tempo perdido que essas pessoas estão tendo, mas eu tenho por mim que essas pessoas estão até abrem mão do tempo perdido, elas estão preocupadas com o dia seguinte. E o dia seguinte hoje, de um exilado político, de um preso político brasileiro, é simplesmente uma incógnita. Talvez não uma incógnita, a certeza de que ele continua exilado e continua preso político sem nenhuma esperança de sair dessa condição. Bom, nós estendemos um pouquinho aqui a reportagem de capa, porque realmente o assunto merece, a reportagem está excelente, Cauti, como disse o Piotto, digna aí de ser reconhecida pela imprensa, porque realmente eu ainda não tinha visto uma reportagem que tivesse relatado, né, a condição dos brasileiros, e é triste e degradante, enfim. Revista Oeste fazendo aí o seu jornalismo independente. Branca, o que mais temos, o que mais você pode trazer aqui para a gente de destaque nesta semana? Paula, essa edição traz alguns desses assuntos que a imprensa prefere ignorar e que nós, aqui da Oeste, jogamos luz. Só uma curiosidade, né? Porque o Augusto Nunes escreveu sobre o Felipe Martins um pouco antes dele ser... solto não, né, dele receber o habeas corpus do Alexandre de Moraes, só que eu até entrei há pouco em todos os sites, nos mais considerados mais importantes, não tem um texto sobre isso. É impressionante, não se fala desse caso. Uma pessoa que ficou 6 meses presa e que agora ainda não saiu da prisão, pelo menos até a última informação que a gente teve, porque eles não têm uma tornozeleira eletrônica, uma pessoa que já mostrou todas as provas da sua inocência. Branca, posso te Claro, atualizar? por favor. Encontrar uma tornozeleira, a tornozeleira não consegue ser configurada porque não tem sinal no presídio, porque provavelmente deve ter bloqueador de sinal, e enquanto não instalar, apesar de o Felipe, o advogado que está com ele, terem aceitado a instalação, que em tese não seria necessária, porque ele tinha assinado um termo de que poderia fazer isso nos próximos 5 dias, assinou esse compromisso, mas agora não conseguem configurar e ele continua, podemos dizer, preso muito além do tempo, porque às 10 horas é que ele assinou o alvará de soltura. Pois é. Só para atualizar, Pedro. Não, ótimo, maravilhoso, mas é assustador você ver uma pessoa que já mostrou que é inocente e ela tem que sair da prisão depois de passar 6 meses com uma tornozeleira eletrônica. Entre estes outros assuntos que a Oeste destaca,
tem as eleições. O Christian Costa, ele escreve sobre as eleições fraudadas na Venezuela e destaca que as notícias sobre esse tema, elas foram rareando na imprensa, se está se falando cada vez menos sobre isso e, na mesma proporção, se intensificam os abusos e as violações dos direitos humanos. Este também é o tema do artigo do Alexandre Garcia, que destaca essas semelhanças, como ele falou, entre o Brasil e a Venezuela governada por Nicolás Maduro. E outro destes temas que a Oeste bate na tecla sempre e vai continuar, foi o tratado por Ana Paula Henkel, que escreveu sobre as consequências, né, negativas para as mulheres da aceitação de transexuais e intersexos, né, intersexuais em competições esportivas. Então, na Olimpíada de Paris, que a Ana até escreve essa frase, o mundo aplaudiu os homens espancando mulheres, né, num ringue. Então, as imagens que estão no texto da Ana, elas tornam o que a gente lê ainda mais absurdo, né? Porque a gente vê a diferença do corpo de uma mulher e do corpo de um homem ou de uma pessoa intersexo, que seja. Daí eu vou me dar ao direito de terminar com destacar com a frase, mesmo que o Augusto vive repetindo aqui, que é: daqui a alguns anos, quem quiser saber o que aconteceu nestes tempos estranhos que a gente vive, vai precisar da Oeste como uma fonte obrigatória.